Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação, eu gostaria de dizer, se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos, do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Então eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, mais uma vez me encontro na Tua presença. Pai, só o Senhor conhece a necessidade dessas almas. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor vai estar trazendo agora luz para essas vidas, Criador. A Tua palavra diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos e luz para os nossos caminhos, Pai. Mais ou menos assim eu acho. Então, Senhor, eu peço que o Senhor está agora iluminando os passos dessas almas. Que essas almas sejam agora carregadas de fé, de harmonia e de paz, de comunhão com o Senhor. Que o Senhor traga essa palavra e que ela entre nos seus corações. Que essa palavra seja lançada em todos os tipos de terreno. Que ela entre, seja infiltrada e que as pessoas, dia após dia, cresçam mais na busca incesseante pelo Senhor. Assim eu te peço que o Senhor traga a paz, a luz e o poder sobre essas almas. Que assim seja. Amém. Hoje eu vou estar lendo o livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo do 12 ao 59. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu, Pai, que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de Deus almas é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro. Ensinando no templo, ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós ver. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ver? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe Jesus: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém como dizes, tu sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que
que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não atendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que é samaritana que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, e se alguém guardar minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora dissemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu disse, se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, ao qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disseram-lhe Jesus, em verdade vos digo que Abraão existisse. Eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus escutou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Irmãos, o que nós vemos? Um homem carnal, ele não entende as coisas da carne. Que nós vemos? A visão de Jesus Cristo estava vindo. Além de, o que acontece? Como eu já havia falado, acontece que o nosso pecado, a nossa dívida era muito grande. Então não prata, nem ouro, nem nenhum tesouro poderia pagar a nossa remissão. O que acontece entre Jesus Cristo? Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele também é um Deus de justiça. Mas ele não pode deixar um atributo pelo outro. Aí entra Jesus Cristo. Deus é um Deus de amor, então, e um Deus de justiça. Sendo um Deus de justiça, ele não pode simplesmente perdoar o nosso pecado. Então entra Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, a justiça de Deus é satisfeita. A justiça de Deus é derramada em Jesus Cristo, que morre e que ressuscitou ao terceiro dia, trazendo a nossa salvação. E o que nós vemos? É que eles estavam falando aqui. Quem são o vosso Pai? Então, aquele que conhece a Jesus Cristo conhece o Pai. E não tem como chegar ao Pai se não for por Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquelas coisas antigas já se tornam velhas. Então, irmãos, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós vamos ser regenerados. Olha o que diz em Gálatas 5:1. Diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou e que nós não devemos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida que a gente tinha antes, se eu não me engano. Então, irmãos, quando nós estamos em Cristo, devemos nos tornar novas criaturas. Devemos estar fazendo a vontade de Cristo. Então nós não devemos deixar o pecado nos escravizar. Na escravidão do pecado, devemos entender que Ele veio por nós. E Ele é por nós. E Ele vive e reina para todo sempre. Não há outro como Jesus Cristo. O seu nome foi acima de todos os nomes. Ele não julga pela aparência. Ele não julga pelo que vê. Ele julga com a ajuda do Pai que está lá em cima. E Ele está à destra de Deus. E Jesus Cristo, foi através dele que nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Devemos entender que Ele é santo e que Ele é justo e que fora dele não há salvação. Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não encontramos salvação em observância de rituais, pelas obras, mas nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. Somos salvos pela sua graça, justificados pela fé. Então, irmãos, que nós devemos entender que Jesus Cristo morreu e assim nos deu a paga pelos nossos pecados. E eles não acreditavam que ele era vermelho. Então, irmãos, não é por causa que nós somos descendência cristã, que nossos pais são cristãos, que nós seremos salvos. O que ele falava? Eles falavam que era filhos de Abraão.
Irmãos, na verdade nós todos devemos ser filhos de Cristo. Maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se eu não me engano, fala em Jeremias, se eu não me engano. Então, irmãos, maldito o homem que confia em outro homem. Antes a nossa confiança deve estar em Deus, porque uns confiam em cavalos, quer dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, nossa torre forte e poderosa fortaleza. Fora dele não há salvação. Ele viva, ele reina para todo sempre. A salvação está em Jesus Cristo. Fora dele não há salvação, não há remissão de pecado. E aqueles que vivem escravos aos pecados, esses não herdarão o reino dos céus. Bom, isso que eu gostaria de dizer. Se vídeo, se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Senhor. Eu peço, Senhor, estar. Eu te peço, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Eu te peço, que o Senhor traga a luz, a paz, o amor e a paciência para essas almas. Que eles entendam que só o Senhor é o Salvador e fora de Ti não há Salvador. Que eles tenham uma ótima noite de sono, um ótimo dia. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Que assim seja. Amém.